Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Jesus, mas olha, não apenas como uma questão de fé. Vamos explorar a filosofia que existe por trás deles. E que filosofia? Uma filosofia ativa, super desafiadora e que nos convida a uma revolução constante no jeito de pensar e de agir. Ok, vamos começar com uma pergunta que todo mundo já se fez. Quando a gente ouve dar a outra face, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente é passividade, né? Fraqueza, talvez. Mas e se essa interpretação comum estiver, na verdade, bem longe da verdade? E é aqui que a coisa fica interessante. De um lado, o senso comum enxerga uma aceitação passiva, mas do outro, a análise filosófica mostra algo totalmente diferente, uma ação ética disruptiva, ou seja, não se trata de aceitar a violência. Pelo contrário, é sobre quebrar o ciclo da violência com uma atitude de superioridade moral, uma que expõe a injustiça de quem agride, é uma ferramenta de enfrentamento, não de submissão. Então, para a gente entender essa ética contra a violência, o ponto de partida é a firmeza na verdade. Essa filosofia toda começa com uma posição bem radical sobre o que é certo e o que é errado. Não é sobre ser tolerante com tudo, sabe? É sobre ter uma base moral que não se abala. E olha, essa citação de Santo Tomás de Aquino resume isso de um jeito brilhante. A não violência, nesse contexto, não tem nada a ver com silêncio ou cumplicidade. Muito pelo contrário, ela exige que a gente se posicione firmemente pela verdade, porque se omitir, no fim das contas, já é uma forma de aprovar o erro. Vamos avançar um pouco para ver como isso se constrói. Antes de qualquer ação para o mundo lá fora, essa filosofia exige uma mudança interna, e uma mudança profunda. É uma verdadeira revolução que tem que começar dentro de cada um. E o conceito fundamental para essa revolução é a descentralização do ego. É a base do que a gente chama de alteridade. Basicamente, é parar de olhar para o próprio umbigo e tirar o foco de nós mesmos, movendo o centro da nossa vida para fora, na direção do serviço, da abertura ao outro. É quebrar com aquele individualismo que, segundo as fontes, acaba nos enjaulando. E essa ideia é reforçada aqui de uma maneira muito forte. A citação descreve essa descentralização como o verdadeiro dinamismo do amor. É esse movimento constante de sair de si para encontrar o outro, que é a essência de uma vida em comunidade. Certo, mas e o intelecto? Onde a lógica entra nessa história toda? Muita gente vê um conflito gigantesco entre fé e razão, mas a filosofia cristã, na verdade, sempre buscou ativamente uma harmonia, uma forma de uma coisa completar a outra. E a figura central para a gente entender essa ponte é Santo Tomás de Aquino. Ele foi o grande arquiteto dessa conexão entre fé e razão na filosofia cristã, defendendo que o saber religioso também é um saber lógico. Para ele, a razão não era inimiga da fé, era na verdade uma ferramenta que o próprio Deus nos deu para a gente poder compreendê-la melhor. Só que aqui existe um equilíbrio bem delicado. A razão humana, por si só, é vista como limitada, como um anzol que pode nos levar a filosofias vãs, a ideias vazias. Ela precisa do alicerce, da base da fé, para não se perder no caminho. Ou seja, a razão é a ferramenta, mas é a fé que dá a direção, o fundamento. Ok, com o eu interior ajustado e com o intelecto e fé em harmonia, qual é a consequência natural disso? A ação social. A filosofia sai do campo do pensamento e vai para a prática, e o alvo principal dela é um dos maiores males da nossa sociedade. A parábola do rico e Lázaro é um exemplo perfeito disso. O grande problema do homem rico não era o dinheiro que ele tinha, mas a sua completa indiferença ao sofrimento de Lázaro, que estava ali, literalmente, na porta dele. O rico simplesmente não o via. E isso nos leva direto para um conceito muito forte e muito atual, a cultura da indiferença. É o que acontece quando a sociedade como um todo começa a tratar pessoas como sobra, como se fossem descartáveis. Essa filosofia ativa que a gente está explorando combate diretamente essa normalização da exclusão. E essa frase resume o diagnóstico de forma brutal. A indiferença gera a desigualdade, que é vista como a origem de incontáveis problemas sociais. A proposta, então, é realmar a economia, a sociedade, ou seja, colocar a alma, o valor da vida, de volta no centro de tudo, fazendo o dinheiro servir as pessoas e não o contrário. E agora a gente chega na grande síntese. Todos esses pontos que a gente viu, a ética, a revolução interior, a razão e a ação social, eles não são ideias soltas. Eles se unem para formar uma filosofia coesa e, acima de tudo, extremamente ativa. Então, a jornada que a gente percorreu nessa análise tem 4 passos bem claros. Começa com a quebra da violência,
Passa pela transformação do nosso ego e do nosso intelecto e culmina na luta contra a indiferença social. É um caminho completo, que vai de dentro para fora. E o ponto final, a grande sacada, é esta. Não se trata de um manual de regras paradas no tempo. É um processo contínuo, um dinamismo do amor, que exige uma revolução permanente em todas as áreas da nossa vida. E para terminar, fica a reflexão. Essa filosofia apresenta uma tensão fascinante. No nosso mundo tão cheio de indiferença, o que será que é mais revolucionário? Não revidar uma ofensa pessoal para quebrar um ciclo de ódio ou não se calar diante de uma injustiça, mesmo que isso crie um conflito? A resposta, talvez, defina a verdadeira essência de uma vida ativa.